Bom, pessoal, na primeira parte do curso a gente estava estudando os processos termodinâmicos, inclusive definimos a primeira lei de termodinâmica, a troca de energia na forma de calor, de trabalho, qual que é a influência disso na energia interna do sistema e a relação dessas grandezas que é descrita pela primeira lei termodinâmica, certo? Agora nós vamos dar um passo além para a gente olhar um pouco mais a fundo o sistema em si e tentar entender como que as propriedades das partículas ou das entidades que compõem o sistema influenciam nas propriedades macroscópicas dele, certo? Então a lógica aqui, chamada de propriedade dos gases, é ver a relação entre as propriedades macroscópicas de um sistema gasoso, que é a fase mais simples da matéria, então é útil para os nossos estudos por todas aquelas razões que a gente já falou, relação entre propriedades macroscópicas e propriedades microscópicas. E o meio de campo é feito aqui pela teoria que a gente chama de teoria cinética dos gases, certo? Então nós vamos tentar desenvolver a teoria cinética dos gases de um modo bem simples, mas que seja útil para a gente entender como que propriedades microscópicas das partículas que compõem o sistema gasoso influenciam nas propriedades macroscópicas, certo? Propriedade macroscópica que seria pressão, volume, temperatura, por aí vai, certo? Bom, antes de nós chegarmos na definição e no desenvolvimento da teoria cinética dos gases, a gente precisa definir algumas coisas e o principal ponto para a gente aqui é a ideia do comportamento do gás, certo? E aí, para fins de praticidade, que não está longe da realidade, uma vez que a equação que a gente vai falar agora foi obtida experimentalmente, a gente precisa definir o conceito de gás ideal, certo? Bom, quando a gente tem um sistema termodinâmico que a gente diz que ele está em equilíbrio, significa que não há variação das suas propriedades no decorrer do tempo. Portanto, se o sistema termodinâmico está em equilíbrio, ele possui uma pressão, um volume, uma temperatura e quantidade de matéria, considerando um sistema fechado, que são constantes e bem definidas, certo? Isso significa um sistema de equilíbrio. E, uma vez que ele está em equilíbrio, cabe a nós agora tentar, de alguma forma, desenvolver uma equação matemática que relacione essas grandezas, certo? Pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria. Tudo bem? Essa equação, na verdade, é a equação mais simples que relaciona essas quatro grandezas fundamentais, é chamada equação de estado do gás ideal, certo? E quando a gente desenvolver a equação e olhar para ela matematicamente, a gente consegue entender por que é chamado de gás ideal e qual que é a consequência disso, certo? E aí, a partir daí, a gente consegue andar um pouco mais e entender a teoria cinética dos gases e essa relação que a gente está falando entre propriedades macroscópicas e propriedades microscópicas, certo? Então, vamos tentar pensar aqui em alguns fatores que podem nos levar a definir a equação de estado do gás ideal. Eu vou fazer aqui de modo bem simples, mas isso tem uma construção histórica um pouco mais longa, várias leis experimentais diferentes que foram todas juntadas nessa equação que a gente conhece hoje como a do gás ideal ou gás perfeito, depende da literatura que vocês encontrarem, certo? Então vamos tentar aqui, através de algumas ideias intuitivas, desenvolver algumas relações matemáticas que foram obtidas experimentalmente, como eu falei antes, para a gente conseguir escrever a pressão de um sistema gasoso como uma função do volume, da temperatura e da quantidade de matéria contida naquele sistema, certo? Então vamos pensar algumas situações hipotéticas para ver se a gente consegue chegar nessa relação. Pensar numa primeira situação que é um sistema fechado, ou seja, ele não troca massa com as vizinhanças, certo? Então a quantidade de matéria é constante. E vamos pensar num sistema que também é isotérmico, ou seja, a temperatura dele não varia, certo? Nessa situação em que eu tenho essas duas variáveis constantes, vamos tentar pensar como que essas duas aqui se relacionam, pressão e volume. Bom, é lógico da gente pensar, quase que intuitivo, que quando eu comprimo um sistema, ou seja, compressão significa diminuição de volume, o que vai acontecer com a pressão ali dentro? A pressão vai aumentar, correto? Se você pegar uma seringa, colocar o dedo na ponta e apertar o êmbolo da seringa, obviamente que a pressão ali dentro vai aumentar por conta da redução do volume, tudo bem? Então, com isso, a gente consegue chegar a uma relação matemática em que a gente vê que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume, certo? E aí a gente já sabe, para sair de um sinal de proporcionalidade e chegar num sinal de igualdade, a gente adiciona uma constante. Portanto,
Para um sistema termodinâmico em equilíbrio, pressão, ou em algum processo termodinâmico que seja, pressão e volume são inversamente proporcionais, certo? Portanto, o produto de pressão e volume sempre vai ser uma constante em um processo isotérmico fechado. Isotérmico com temperatura constante e sistema fechado com quantidade de matéria N constante, certo? Essa relação é chamada lei de Boyle, que se vocês olharem lá tem toda a descrição matemática. A lei de Boyle significa a descrição da relação entre pressão e volume em um processo termodinâmico num sistema gasoso mantido a temperatura constante, estando ele fechado, ou seja, quantidade de matéria também constante, certo? Posteriormente foi visto, e é chamada lei de Charles, que essa constante da lei de Boyle ela é diretamente proporcional à temperatura. Então, a relação que a gente chega é que esse C dessa lei de Boyle, ele é uma função da temperatura. E vamos tentar pensar como que se daria essa função aqui. Imagina numa situação, partindo desse pressuposto, eu quero escrever uma equação para a pressão em função das outras grandezas, em que eu mantenho o volume constante para um sistema fechado, onde N é constante, e eu aumento a temperatura do sistema. Quando eu aqueço o sistema, o que vocês acham que vai acontecer com a pressão? É lógico, também intuitivo da gente pensar que a pressão vai aumentar, certo? Portanto, a gente pode dizer diretamente que a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura. E é mais ou menos isso que é uma consequência quando a gente está analisando essa lei de Charles aqui. Então a gente pode dizer, portanto, que isso daqui pode ser reescrito como PV é igual a uma outra constante, que eu vou chamar de C' aqui, porque é diferente aqui, né? Vezes T, certo? Porque ó, se a temperatura ela é constante, o produto PV também vai ser constante, certo? Para diferentes combinações. E eu tenho uma constante aqui diferente dessa, em que esse C aqui é esse C' vezes T, porque aqui em cima eu estava com um processo que estava isotérmico. Aí nessa situação aqui eu consigo colocar já a temperatura ali no meio também. Tudo bem? E vamos pensar agora para a gente adicionar essa outra variável, que é a quantidade de matéria aqui dentro, em um processo que eu tenho o volume constante e a temperatura constante. Então, olha, eu tenho o volume constante e a temperatura constante na equação escrita dessa forma aqui, certo? Se eu adiciono mais gás dentro de um sistema que está a volume constante, certo? Então, assim, eu estou aumentando o valor da quantidade de matéria. O que significa dizer? Significa que a pressão ali dentro também tem que aumentar. E é intuitivo da gente pensar isso, considerando, de novo, que a temperatura é constante, que não vai haver expansão do sistema, certo? Então, assim, se eu coloco mais gás ali dentro, obviamente ali a pressão vai aumentar. Então, a gente chega à conclusão de que aquele C', né, que está descrito aqui dessa forma, ele deve ser, de certa forma, proporcional a M, certo? A quantidade de matéria. Então, eu posso escrever aquela equação lá em cima, escrito dessa forma, que eu posso escrever PV, ele fica sendo proporcional a NT, certo? Porque esse C aqui, a gente vê que ele é proporcional a N. E aí agora, a gente tem ali uma descrição de proporcionalidade das quatro variáveis aqui para um gás ideal, em que a gente pode fazer o artifício matemático de adicionar uma constante de proporcionalidade nessa equação, certo? E aí daqui, se eu adicionar essa constante de proporcionalidade, eu posso escrever essa equação como sendo PV igual a N, que está aqui, a constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de R maiúsculo, vezes T, que é a temperatura, certo? E essa aqui é chamada a equação de estado do gás ideal, a equação de estado que escreve uma das quatro variáveis em função das outras três. Ou posso escrever que o produto pressão e volume é igual a quantidade de matéria vezes R, que é a constante chamada constante universal dos gases vezes a temperatura, certo? Vamos voltar aqui na análise para verificar se de fato essa equação escrita dessa forma satisfaz aquela conclusão intuitiva que a gente teve antes. Então, pensar no primeiro caso aqui. Penso que eu tenho quantidade de um sistema fechado, quantidade de matéria constante, temperatura constante também, o R é constante. A gente consegue ver que pressão e volume são inversamente proporcionais, porque se todo esse termo aqui desse lado da igualdade é constante,
Quando eu aumento a pressão, para essa multiplicação continuar tendo o mesmo valor, se eu dobro a pressão, por exemplo, o volume tem que diminuir a metade, de modo que o produto entre eles permaneça o mesmo, certo? Naquela outra situação em que o volume é constante e a quantidade de matéria é constante. Veja que quando eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a pressão, condizente com essa outra observação que a gente falou aqui em cima. E por fim, quando eu mantenho o volume constante, temperatura constante, adiciono mais material ao sistema, mais quantidade de matéria ao sistema, esse cara aumenta, a pressão também vai aumentar. Então, de fato, a equação escrita dessa forma, ela corresponde às observações que nós fizemos aqui, certo? Historicamente falando, a construção não foi tão simples e direta como dessa forma aqui. Um dos pontos importantes para se chegar a essa equação é a chamada, além da lei de Boyle, lei de Charles, a lei de Gay-Lussac também, que a gente não falou aqui, mas que mostra a relação entre o volume e temperatura sendo linearmente proporcionais. Imagina, você tem a pressão constante, quantidade de matéria constante, V e T são linearmente proporcionais. Um outro fator importante que nos leva a essa conclusão que a gente chama de hipótese de Avogadro. Quando a gente estudou química lá atrás, a gente falou da constante de Avogadro, chamado de número em algumas literaturas, número de Avogadro, mas a hipótese dele diz que quantidades iguais de gases diferentes possuem nas mesmas condições, vão possuir o mesmo valor de pressão, temperatura e volume, certo? Então, assim, de modo bem geral, essa é a hipótese de Avogadro. Então, significa que quando eu tenho a mesma quantidade de matéria, na mesma condição de pressão e volume eu tenho a mesma temperatura, na mesma temperatura e volume eu tenho a mesma pressão e por aí vai, certo? E aí a gente consegue montar esse sinal de igualdade aqui, tudo bem? Essa lei dos gases ideais é chamada de gás ideal por conta de alguns fatores que são facilmente perceptíveis e quando a gente começar a desenvolver mais a fundo a teoria cinética dos gases vai ficar mais fácil de perceber. Mas a ideia é a seguinte: ela é chamada de lei limite porque ela é válida, ou seja, ela é válida no sentido de que a previsão teórica corresponde ao dado experimental dentro de alguns limites com relação aos valores das variáveis aqui. Então, por exemplo, temperaturas mais altas, pressão mais baixas ou volumes maiores faz com que aquela equação corresponda de fato ao experimental, certo? Mas em alguns outros limites isso não é bem verdade. Por exemplo, se eu elevo a pressão e faço ela tender ao infinito, o volume vai tender a zero. Se eu estou falando de um processo de temperatura constante, pela lei de Boyle, certo? Só que o volume não pode ser zero, porque as partículas do sistema, elas ocupam um volume. Então, quando eu chego numa situação de uma pressão muito alta ou volume muito pequeno, pelo fato dessa equação desconsiderar o volume das partículas, ela deixa de corresponder à realidade, ou seja, a previsão teórica não vai corresponder ao dado experimental, certo? Uma outra situação é quando a temperatura é muito baixa também. Por quê? Pensa bem, se eu tenho um volume na pressão fixa e eu levo o volume muito baixo, ou diminuindo muito o volume, a temperatura também vai diminuindo, certo? Só que o volume não pode chegar a zero, então a temperatura também não pode chegar a zero, por conta dessa relação matemática que a gente sabe que as partículas ocupam um volume no espaço. Então, consequentemente, aquela equação também não vai corresponder ao dado experimental. Quando a gente estiver desenvolvendo a ideia do gás real, a equação de Van der Waals, a gente vai começar a puxar esses limites e colocar algumas variáveis a mais no sistema para levar em consideração isso, certo? Então, de modo bem rápido e direto, que a gente vai retomar quando estiver falando da teoria cinética dos gases, o gás ideal nós consideramos massas pontuais do gás que não ocupam volume no espaço, que não é uma realidade, e que não interagem entre si, a não ser durante as colisões, que são sempre elásticas, o que também não é verdade. Porque se os gases as partículas do gás não interagissem entre si, não haveria liquefação. E a gente sabe que em determinadas situações o gás ele vai se liquefazer, passar da fase dispersa para a fase condensada, certo? Só que essa capacidade de condensação, ela não é considerada no gás ideal, o que faz com que seja uma lei limite por conta disso. Mas mesmo sendo uma lei limite, ela é uma lei que foi obtida experimentalmente, portanto ela corresponde em um grande intervalo de aplicação à realidade. Então a gente pode utilizar ela sem medo, certo?
Só temos que ter o discernimento para entender quando que não vai ser possível aplicar diretamente essa equação. Tudo bem? Uma outra forma de escrever essa equação é não em termos de quantidade de matéria. Quantidade de matéria é uma das 7 grandezas fundamentais do Sistema Internacional de Unidades, que tem como unidade 1 mol. E cada mol corresponde a 6,02 expoente a 23 partículas, que é a constante de Avogadro. É o número de Avogadro que tem como unidade mol a menos 1, ou entidades por mol, certo? Eu posso escrever também a equação do gás ideal não em termos da quantidade de matéria, mas sim em termos da quantidade de partículas daquele sistema. E a relação entre essas duas grandezas é dada pela constante de Avogadro, que a gente falou agora. Por quê? A quantidade de matéria, o que é? É a quantidade de partículas de uma entidade qualquer que seja, dividido pela constante de Avogadro, porque a constante de Avogadro tem aquele número, 6,02 vezes 10 a 23, mol a menos 1, certo? Porque, pelo fato de ter uma unidade, eu chamo de constante, não de número de mols. Tudo bem? Então, se eu aplicar essa ideia aqui nessa equação do gás ideal, como é que ficaria? Ficaria PV igual a... Esse N aqui corresponde ao número de partículas, e não à quantidade de matéria, dividido pela constante de Avogadro vezes RT, certo? E aqui nós temos a constante universal dos gases dividido pela constante de Avogadro, certo? Essa constante aqui é chamada de constante de Boltzmann, que tem origem dos estudos de Boltzmann especialmente sobre a entropia do sistema, que é a grandeza definida na segunda lei, que a gente vai falar mais para frente. Mas aí, utilizando daquela forma, a gente pode reescrever essa equação como sendo PV igual a quantidade de partículas, constante de Boltzmann, vezes T, certo? Bom, para a gente colocar alguns valores aqui, só para vocês terem, depois vocês olhem no livro também uma construção mais detalhada da equação dos gases, e se tiverem dúvidas sobre a ideia da quantidade de matéria, revisem lá o que a gente já estudou antes em Química, mas para vocês terem uma ideia, o R, o valor dele no SI é de 8,314, a unidade dele a gente definiu lá na aula de análise dimensional, Joule por Kelvin mol, certo? Isso aqui, inclusive, nos mostra que o produto PV ele tem uma unidade de energia que é Joule, certo? Porque o Kelvin mol vai cortar com a unidade de quantidade de matéria, está aqui, e de temperatura, certo? Então, aquele é o valor de R. A constante de Avogadro, NA, tem 6,02 vezes 10 a 23 mol a menos 1 como valor, certo? E aí a constante de Boltzmann vai ser pegar esse e dividir por aqui. Aí depois vocês fazem aí, certo? Então esses aqui são os valores para vocês utilizarem. E o R, a constante universal dos gases, ele também aparece como alguns outros valores, considerando unidades que não fazem parte do sistema internacional. E um bem comum é quando a gente utiliza ATM litro por mol Kelvin. A atmosfera, que é a unidade de pressão, vezes litro, que é a unidade de volume, dividido por unidade de quantidade de matéria e temperatura, certo? E aí nesse caso fica 0,0082 ATM litro por mol Kelvin. Não vou colocar aqui sistema no livro, mas vamos dar preferência sempre ao sistema internacional de unidades, certo? Bom, vamos pegar essa ideia aqui da equação do gás ideal para a gente definir o que é uma variável intensiva, o que é uma variável extensiva, porque isso vai facilitar bastante quando a gente estiver desenvolvendo os nossos estudos mais para frente, e provavelmente em vários outros cursos que vocês fizerem, essa ideia também ela vai se tornar importante. Eu vou reescrever aqui a equação do gás ideal da forma como a gente definiu antes aqui, ó. PV igual a nRT. Então imagina que eu quero dizer o seguinte: se você quer medir, por exemplo, a temperatura do sistema, imagina que você tem a caixa d'água lá da casa de vocês de 500 litros, você quer medir a temperatura da água que está lá. Você não precisa medir a temperatura em todos os pontos da água ali para você saber a temperatura do sistema. Basta você medir a temperatura de um ponto, considerando que ele está em equilíbrio térmico, a temperatura em todo o sistema vai ser a mesma, certo? Então só um ponto você consegue medir a temperatura, tá ok, certo?
Por outro lado, se você quer medir o volume do sistema, não faz sentido você pegar uma parte e medir o volume daquela parte. Você vai precisar medir o volume dele todo, certo? Então a gente começa a perceber que tem algumas grandezas que dependem do tamanho do sistema para ser mensurada e outras não dependem, certo? E é isso que a gente chama de propriedades ou variáveis intensivas e extensivas. Então, por exemplo, variável intensiva são aquelas que não dependem do tamanho da amostra para ser mensurado, certo? Que a gente falou, se eu quero medir a temperatura de um sistema muito grande, pegar um sistema gasoso, que é o que a gente está falando, eu não preciso medir a temperatura em todos os pontos do sistema. Medindo apenas um deles é suficiente. Então, na equação do gás ideal, quais seriam essas variáveis intensivas? Uma que a gente falou é a temperatura, a outra delas, pensa aqui, por exemplo, a pressão. Se eu quero saber a pressão do gás ali dentro do sistema, não preciso medir a pressão em todas as paredes. E uma delas apenas é suficiente, porque pelo fato do sistema estar em equilíbrio, se eu considero que ele está em equilíbrio, em todos os pontos vai ter aquela mesma característica. Então, a pressão também é uma variável intensiva, que não depende do tamanho da amostra. Por outro lado, aquelas variáveis que dependem do tamanho da amostra são chamadas extensivas, é fácil a gente perceber que vai ser o volume e a quantidade de matéria. Certo? Que, obviamente, não adianta eu medir a quantidade de matéria de um pequeno ponto e saber quanto que tem em tudo. Não faz sentido. Certo? Só que nós temos a possibilidade de transformar variáveis extensivas em variáveis intensivas pela razão entre elas. Então, por exemplo, quando eu faço a divisão entre o volume e a quantidade de matéria, que dá origem a uma grandeza que a gente chama de volume molar, representado dessa forma aqui, o volume molar, se eu tenho um sistema em equilíbrio, passa a ser uma propriedade intensiva. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho um sistema gasoso muito grande, certo? Eu pego uma parte daquele sistema, um volume conhecido bem pequeno, e vejo qual que é a quantidade de matéria ali dentro, e divido um pelo outro. Se eu fizer essa mesma conta para qualquer parte do sistema, esse valor vai ter que dar o mesmo, certo? Porque aquele sistema está em equilíbrio, não tem variação temporal daquelas grandezas. Então a gente, pela razão de duas propriedades extensivas, chega numa propriedade intensiva. E aí, inclusive, eu posso utilizar essa ideia aqui para reescrever a equação do gás ideal em termos unicamente de propriedades intensivas, que seria PV barra, que é o volume molar, igual a RT, certo? Então isso aqui nada mais é do que a equação do gás ideal escrita na forma de utilização unicamente de propriedades intensivas da matéria, certo? E, mais uma vez, propriedade intensiva é interessante porque para ser mensurada não depende do tamanho da amostra. E aí facilita bastante e a gente vai utilizar essa ideia logo, certo? Bom, só para finalizar a aula de hoje, vamos ver uma aplicação rápida de como a gente pode utilizar a lei dos gases ideais para verificar a variação das grandezas em um determinado processo. Então, imagina que eu tenho um cilindro contendo um gás, contendo 12 litros de gás oxigênio, e esse cilindro está a uma temperatura de 20 graus Celsius e uma pressão de 15 atmosferas, certo? Aí esse cilindro ele sofre um processo termodinâmico onde a temperatura vai ser elevada de 20 para 35 graus Celsius e o volume ele é reduzido de 12 litros para 8,5. Aí a pergunta é qual é a pressão final daquele sistema, certo? Então a gente pode utilizar a equação dos gases ideais, porque eu estou dizendo que o gás ele pode ser considerado ideal para resolver isso, certo? Vamos ver se intuitivamente a gente consegue chegar em alguma resposta primeiramente. Então veja que eu estou reduzindo o volume, certo? Se eu estou reduzindo o volume, o que vai acontecer com a pressão de acordo, considerando as outras grandezas constantes, de acordo com a lei de Boyle? A pressão aumenta, certo? Então o volume aqui, a redução do volume tem um efeito de aumento da pressão. E a temperatura, ela está sendo elevada de 20 para 35. Temperatura elevada também tem como consequência o aumento da pressão. Então, eu estou variando duas variáveis aqui que tem como consequência o aumento da pressão. Consequentemente, a pressão final vai ter que ser maior do que a inicial quando a gente resolver esse problema, certo? Então, vamos lá. Considerando o sistema fechado aqui, vamos partir primeiro da equação do gás ideal. PV igual a nRT.
Se não tem nenhuma informação, considera o sistema fechado, portanto esse termo aqui é constante. Então, ó, veja bem que se esse termo aqui ele é constante, eu posso reescrever essa equação aqui como sendo PV sobre T, passando o termo dividindo para cá, igual a NR, que é então uma constante, certo? Portanto, se eu tenho uma variação de um estado inicial para um estado final, eu posso utilizar a equação escrita dessa forma para ver a relação entre esses dois estados, considerando que eu tenho um sistema fechado, portanto o NR vai ser constante. Eu quero dizer o seguinte, eu posso reescrever aquilo como sendo P, botar inicial aqui, PI sobre TI, igual a PF, VF sobre TF. Por que isso aqui é igual? Porque tudo isso aqui é igual àquele termo NR, que é o mesmo nos dois. Certo? Então, por conta disso, eu posso utilizar essa igualdade aqui para resolver o nosso problema. Bom, aqui a gente tem que olhar uma coisa. Volume não está dado em unidade do SI e pressão não está dada em unidade do SI e temperatura também não está dada em unidade do SI. Significa que eu tenho que transformar tudo? Depende. Depende. E é lógico da gente perceber isso, porque essa unidade de temperatura aqui, ela não é uma unidade absoluta, e sim uma unidade relativa, certo? É uma escala relativa com relação àquelas referências, no caso do grau Celsius, ponto de congelamento, ponto de ebulição da água, que aceita valores negativos, certo? Então, a conversão desse aqui para a unidade no SI, no caso Kelvin, vai levar em consideração a soma de um determinado valor, no caso 273,15, certo? Enquanto que a atmosfera e litros, elas são unidades que não são do SI, porém são grandezas absolutas. Eu quero dizer o seguinte, quando eu faço a razão entre grandezas absolutas, independente da unidade que esteja, vai ser o mesmo valor. Mas quando eu faço isso para grandezas relativas, isso para a unidade relativa, a escala relativa, isso não vai ser o mesmo valor, certo? Portanto, essas duas aqui vão precisar ser convertidas, mas essas aqui não precisam. Então, se aplicar essa ideia na equação, como é que ficaria isso aqui então? Então, ó, condição inicial, pressão inicial foi de 15 atmosferas. Vou colocar aqui as unidades para vocês verem. Volume inicial, 12 litros. E a temperatura inicial vai ser 20 mais 273. Não vou colocar o vírgula 15 aqui não, só para facilitar aqui. Tudo isso aqui dado em Kelvin. Isso aqui vai ser igual a pressão final, que é de fato a incógnita que nós estamos buscando, vezes o volume final, que é de 8,5 litros, dividido pela temperatura final, que vai ser de 35 mais 273. Tudo isso aqui dado em Kelvin. Porque vejam, reparem que escrito dessa forma, é fácil a gente perceber que o litro vai ser cancelado com o litro lá, o Kelvin vai ser cancelado com o Kelvin aqui. Certo? E vai sobrar unicamente a Tm, que é a unidade de pressão, que é a grandeza que nós estamos procurando. Então é só fazer a conta ali que a gente chega na resposta. Vou colocar o valor direto aqui. Isso aqui dá uma pressão final de aproximadamente 22 atm, ou 22 atmosferas de pressão. Certo? E aí, se quiser transformar para SI, só ver a relação de atmosfera para Pascal, que a gente tem o valor. Mas veja que se eu colocar diretamente 20 e 35 aqui, ainda que eu corte o grau Celsius embaixo, vai dar diferença. Certo? Porque daí, nesse caso, a gente está somando no denominador. E eu não posso simplesmente cortar esses 273 com aqueles 273. Matematicamente não faz sentido nenhum nem pensar nisso. Então, por conta disso que a gente tem que transformar essa unidade, mas as outras não precisam. Beleza? Bom, no próximo vídeo a gente vai ver algumas aplicações a mais da equação do gás ideal para a gente ver como que ele pode ser aplicado e como pode nos ajudar a entender alguns sistemas termodinâmicos diferentes. Beleza? Então, até a próxima.